Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reflexão, que possamos estar aqui reunidos em harmonia, numa conversa filosófica gostosa, de discussões amistosas, proveitosas, que tragam alguma utilidade para o nosso aprendizado e conhecimento. Agradecemos a presença de todos, agradecemos também a presença dos mentores do NEF, que estão sempre conosco nas nossas atividades, que nos proporcionam momentos de conversas edificantes, de esclarecimento, nos inspirando sempre para o melhor caminho nas nossas pesquisas e nos nossos estudos. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, que nos deixou o caminho, que nos mostra o roteiro certo para que possamos alcançar cada vez mais nosso aprimoramento moral e o nosso aprimoramento intelectual. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui, sempre aprendendo e que com sua luz ilumina também as nossas mentes, os nossos corações e os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, deixa eu... Como é que tá? Tá aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre progresso. Tudo bem? Né? A respeito do progresso, tanto o progresso intelectual como o progresso moral ou a ética, né? Se a gente deve procurar nós aqui equilibrarmos o nosso progresso moral e o progresso intelectual, é um trabalho individual, que, sendo individual, pode contribuir com o trabalho global. E a gente precisa pensar se realmente é interessante e é bom fazer esse equilíbrio, né? Que está lá também escrito no Livro dos Espíritos. E para isso a gente tem várias perguntas que vão ser postas durante a nossa conversa. E uma das perguntas, algumas delas, né? O que que eu devo fazer para conseguir esse equilíbrio? Né? Pensar, será que eu não deveria fazer diferentemente, escolher um outro caminho? Será que meu caminho está sendo um caminho produtivo, né, para o bem? Quais são os limites da minha ação? Será que eu não estou ultrapassando esses limites e não estou nem percebendo, ou estou até ultrapassando de propósito? Até onde a gente pode ir, né? Com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de encarar a vida. E para isso a gente tem que dar início, é claro, sobre uma pequena conversa sobre ética e moral, que são conceitos que muita gente confunde até hoje, né? Principalmente porque a palavra ética está em moda, né? Hoje se usa ética, ética da medicina, ética do direito, ética disso, ética daquilo, sendo que a ética, em filosofia, ela não é do direito, não é essa, ela é uma ética global, é uma ética universal, é um conceito universal. Porque a ética, o que que é? É a reflexão, é a ordem do pensamento. Enquanto que a moral é a regra, né? É o que é legal, é aquilo que é normativo. A ética vai refletir ou vai fazer uma reflexão sobre a ação. Que ação? A ação que segue a regra, né? A ação que age de acordo com a regra. Portanto, a ética ela vai estar sempre em conjunto com a moral. O eu, é, o eu aqui,
refletindo se aquela ação é boa, é justa ou injusta, é certa ou errada. E a moral vai olhar para aquela relação no sentido de olhar o outro, mas de acordo com as regras. Que regras? A regra de cada povo, de cada grupo de pessoas, né? Então, nós temos que perceber o que que essas duas coisas têm em comum. As duas estão, uma está fazendo uma reflexão e a outra está seguindo uma regra. Sobre o quê? Sobre a ação humana. Uma regra que envolve a ação humana e uma reflexão que vai envolver uma ação humana. Como que aborda uma sem fazer a referência à outra? Não tem como, né? Se nós vamos pensar sobre isso, nós fazemos a ação, mas se a gente tiver um pouco de consciência ou estiver pensando sobre isso, a partir do momento que a gente vai agir, nós vamos sempre fazer o quê? Um julgamento se aquilo é certo ou errado, ou se é justo ou injusto. Portanto, elas estão sempre ligadas, só que uma vai na parte da reflexão da ação e a outra vai ser a ação em si. E cada uma tem a sua própria identidade e o seu próprio campo de ação, né? E elas estão sempre interferindo na nossa vida cotidiana. Não tem como não estar. A gente pode estar consciente disso ou não. E nada mais, nada menos, a gente tem, né, os grandes expoentes da filosofia. Um é Aristóteles, o outro é Kant, né? Aristóteles vai trazer a ética das virtudes, né? O Aristóteles, com a ética das virtudes ou com as virtudes, ele busca o aperfeiçoamento próprio da pessoa, dele mesmo, certo? E para isso nós temos que ter o hábito como motor. Que hábito? O hábito da repetição da ação correta, certo? Quanto mais eu procuro fazer uma ação correta, mais eu vou me aperfeiçoando dentro das coisas que são boas e corretas, certo? Kant já vai trazer uma outra posição. Ele tem a ética deontológica, princípios absolutos e não importa a consequência. Ou seja, é um dever. Eu tenho que fazer aquilo. Aquilo é o meu dever. Goste ou eu não goste, queira ou eu não queira fazer, é um dever. Só que é sempre um dever para Kant no bem, certo? Por isso que não importa a consequência. Um exemplo clássico é Sócrates. Sócrates podia ter desistido de tomar cicuta, certo? Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele tinha princípios. Então, a consequência dele não desistir da cicuta foi a sua morte. Se ele não tivesse princípios, ele fugia, como foi sugerido por vários dos seus colegas lá. No entanto, ele permaneceu lá e tomou cicuta e morreu, porque ele não queria agir contra os próprios princípios. Já isso, né? Já uma outra pessoa que não se importa muito com princípios vai agir de maneira diferente. Portanto, para Kant, o que impulsiona você a agir direito é a disciplina. Você vai se autodisciplinar para agir dentro do dever que é certo, tá? Isso são dois filósofos, um da antiguidade grega, o outro ali do início da Idade Moderna, mas nós temos um mais contemporâneo, que é bem próximo da doutrina e que nos dá também uma ideia muito boa a respeito de como agir dentro da ética ou da moral, né? E como é que a gente deve proceder? E como é que sugere o Espiritismo para que a gente consiga esse aperfeiçoamento próprio? Tanto Kant quanto Aristóteles estão indo no mesmo caminho, né? Ambos estão tentando fazer aquilo que é correto, certo? Portanto, virtude e dever é caráter ao princípio da moral, né? Institui o seu caráter. Mas aí na modernidade, já no século XX, nós temos um grande filósofo, que é o Levinas, Emmanuel Levinas,
que vai tratar muito bem sobre a ética, sobre a moral, né? Ele é um filósofo da moral, que antes de qualquer regra ou pensamento racional, para ele a moral, a ética vem antes de tudo, vem antes do conhecimento, vem antes de tudo. A responsabilidade pelo outro ser humano define a nossa humanidade. O respeito que eu tenho pelo outro vai me definir como uma pessoa humana, como uma pessoa humanizada, que tem respeito pelo outro. Por isso que ele fala a nossa humanidade, né? Existe na filosofia esse conceito. A pessoa humana e aquela que é pessoa humana, mas não está humanizada ainda. O eu existe para servir o outro sem cobrar nada em troca. Simplesmente faz e não exige nada em troca. Ele vai levar em consideração o rosto do outro, quer dizer, a presença do outro. O rosto mostra a verdade nua do outro. É o outro que está na minha frente, ele se mostra, eu não posso ignorá-lo. O olhar para o rosto do outro gera um chamado imediato. Por quê? Porque eu não posso ignorar o outro, eu não posso tratar o outro como um número, como um marginalizado, né? Esse olhar diz, o olhar do outro. Isso é um exemplo do Levinas. Não, o Levinas. Não matarás ou não me deixes sozinho. Quer dizer, eu estou aqui. Olhe para mim e me ajude, né? A presença do outro quebra o egoísmo do indivíduo. Isso dentro da ideia do Levinas, que para ele, como eu disse, moral e ética vêm na frente de tudo. Portanto, se ele pensa dessa forma, quando ele olha o outro realmente quebra o egoísmo do indivíduo, porque ele está enxergando o outro como um igual a ele. A responsabilidade sem fim, né? A obrigação moral surge antes da livre vontade. Por isso que eu falei para você, a moral para ele vem antes de tudo. Primeiro a moral, depois o resto. Ninguém escolhe ter essa responsabilidade. Ela existe por si mesma. A responsabilidade existe por si mesma. A responsabilidade pelo outro existe por si mesma. Ela existe, simplesmente existe. É como se fosse uma lei. Nós somos responsáveis pelos outros, como os outros são responsáveis por nós. O dever com o outro não depende de regras lógicas. Depende de que ele é o outro e somos todos iguais. A ajuda ao próximo não exige que o outro retribua o favor. Eu ajudo e não espero nada em troca, né? A filosofia primeira, Levinas coloca a ética acima da teoria do conhecimento, acima de tudo. Entender o mundo importa muito menos do que acolher o outro que sofre. O pensamento tradicional tenta dominar o outro, transformando em objeto, né? Aquilo que a gente muitas vezes vê por aí, e que a gente lê, que a gente vê, e que a gente às vezes se comporta igual, né? Age da mesma forma, é que esse pensamento arraigado que nós temos transforma o outro em um objeto. E isso leva em conta que o preconceito, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, etc. A moral desfaz dessa dominação e deixa o outro ser livre. Se nós estamos e nos comportamos de uma maneira correta, essa dominação deixa de existir, porque a gente trata o outro como igual, né? Portanto, tudo isso que o Levinas coloca é coerente com a doutrina? Tá aí uma pergunta que vocês, ou que a gente, como nós, se formos ler o Levinas, a gente pode pensar e responder, né? Tudo isso que ele coloca, principalmente se a moral vem antes de tudo, e se o outro existe e eu tenho que respeitá-lo, aí a gente já entende como é se ela concorda ou não com a doutrina. E aí a importância do intelecto e da moral no progresso da humanidade, já que nós estamos falando do equilíbrio dos dois, né? A revolução que está no Evangelho. A revolução que se faz necessária é mais moral ou é material ou é intelectual?
Hoje em dia, se a gente olhar ao redor de nós, ou olharmos para o mundo e fizermos essa pergunta, qual seria a nossa resposta, né? O que que é mais necessário hoje em dia? O progresso moral ou o progresso intelectual? Os espíritos insuflam a fé para que as vozes sejam ouvidas. Os espíritos se aconchegam de nós, os espíritos superiores ou os inferiores, mas os superiores, aqui nós estamos nos referindo aos superiores, eles se aconchegam de nós quando a gente dá a oportunidade e insuflam a fé. A fé onde? A fé em a gente ouvir o outro, respeitar o outro e fazer com que as nossas vozes também sejam ouvidas. Nós ouvimos, mas também precisamos ser ouvidos, né? Nós somos sementes, todos nós aqui, qualquer um de nós. Nós somos sementes que que podemos ser árvores frondosas. Como? Através do estudo, através da ação no bem, através das reflexões sobre nós mesmos, sobre as coisas que nos rodeiam. E isso faz com que a gente se engrandeça e torne os outros que estão em volta de nós grandes também, pelo exemplo. Nós somos pequenos? Somos. Cada um de nós tem a sua vida particular, simples, mas podemos fazer alguma coisa. Sempre podemos fazer alguma coisa, porque cada um de nós temos a uma missão. E essa missão é o nosso trabalho. Trabalho o quê? De fazer as coisas bem feitas, de fazer o bem, de tentar melhorar esse mundo dentro da nossa capacidade, sem grandes coisas, dentro daquilo que a gente consegue fazer dentro do nosso pequeno mundo, da nossa vidinha aqui comum. A forma de ser e de existir não pode estar desconectada da forma como se lida com os outros. A forma que eu penso, eu particularmente, ou vocês, ou cada um de nós, não pode estar desconectada com a forma de como eu ajo perante o outro, perante a sociedade. As coisas têm que estar coerentes. Como eu penso, deveria ser como eu ajo. Nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes não é desse jeito que vai acontecer. Muitas vezes nós pensamos de uma forma e agimos de outras, né? Isso a gente sabe. A doutrina espírita, né? O que que a doutrina espírita traz? O progresso no conhecimento a respeito da realidade espiritual. Ela mostra para nós, né? Quando a gente conhece a realidade espiritual, nós não conhecemos a realidade espiritual na parte da matéria ou do progresso material. Nós conhecemos a realidade espiritual do progresso moral. O que Kardec nos mostra do outro lado é referente à moral, não é referente ao progresso material, ao progresso físico. Não. O que importa é a moral. Quando a gente passa daqui para lá, o que vai ser importante é a moral. O que a gente fez aqui na parte material não vai ser muito relevante, ou quase nada relevante. A doutrina nos esclarece através dos próprios fatos, né? Os fatos da vida, os fatos que Kardec trouxe mostrando o mundo espiritual, aquilo que a gente aprendeu através dos fenômenos, que existe uma outra vida, que a vida continua e nós somos imortais. E, portanto, se nós somos imortais, nós temos que prestar atenção em muitas coisas que a gente deixa passar. A análise racional e concordância do ensino espiritual é aquilo que eu falei, a maneira como a gente pensa e age deve ser de acordo com uma maneira que eu ajo com o outro. Tem que haver uma coerência entre aquilo que eu conheço, entre a minha crença, aquilo que eu creio, entre a minha fé e a maneira como eu ajo perante o mundo, perante a sociedade. É uma revelação progressiva? Claro que é, porque nós estamos sempre acrescentando a cada dia no nosso conhecimento, nas nossas leituras, nas nossas conversas, nas nossas reflexões, sempre algo novo. Nós estamos sempre aprendendo alguma coisa nova, todo santo dia.
certo? Desde que a gente procura o conhecimento. Se eu não fizer nada, é claro que ele não vai vir. Às vezes até vem o fato de que eu estou perdendo meu tempo sem fazer nada. A verdade não se encerra em um determinado momento. Por quê? Porque ela é transitória. Nós não chegamos, na verdade, perto da verdade absoluta, né? Ela está sempre se modificando pelo simples fato que nós estamos sempre aprendendo. Moral intelectual se desenvolve paulatinamente. A gente percebe, olhando para as coisas hoje, que o intelectual vai indo muito mais rápido do que o moral. Infelizmente, esse é o que a gente vê hoje, né? O conhecimento espiritual como tradição recebida, a gente recebe, nós recebemos de Kardec o conhecimento espiritual. E nós temos que desenvolver esse conhecimento espiritual. E esse conhecimento espiritual foi trazido por Kardec, mas ele sempre existiu. Portanto, existe aí um percurso, desde sempre, a respeito daquilo que a doutrina nos traz. Kardec fala, na 145, que os princípios do Espiritismo são eternos, portanto, sempre existiram. Integra o movimento da expansão do saber, a doutrina nos ajuda a expandir o saber, expandir como entender as coisas. A ética pode ser considerada uma sabedoria, sempre será e sempre foi, né? Quanto mais ético a pessoa é, mais sábia ela é. Qualquer outra crença explica o significado da vida desta forma? Pode ter alguns dos requisitos, mas, no meu entendimento, e acredito que para aqueles que estudam o kardecismo seriamente, vão saber e vão perceber que realmente a doutrina espírita nos traz um fundamento muito grande para a gente poder entender a vida e como que ela funciona. Como que a gente entende o progresso, né? De que progresso nós estamos falando? Né? Progresso do quê? Progresso para quê? Em relação a quê? Né? É uma sociedade utópica, uma que é um sonho? Todo mundo sonha, eu sonho. Quem que não sonha com uma sociedade boa, justa, correta, onde todos respeitam todos? Todo mundo, acredito que hoje em dia muita gente está sonhando assim. E todo mundo está desejando isso. Só que ela não vai vir sozinha, ela vai precisar da nossa ajuda, de pequenos que somos, para poder se concretizar, né? Um mundo melhor com homens mais responsáveis aos direitos e deveres? Sim. Sujeito social consciente de si mesmo e de seus deveres? Progresso ou catástrofe? Nós estamos tendo progresso hoje em dia ou nós estamos também tendo catástrofes? Pelo progresso. Catástrofe sendo consequência do progresso. É uma coisa para a gente pensar. E aí, lá no livro dos Espíritos, né, o homem, sendo perfectível, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural. Portanto, ele vai deixar esse estado natural e vai pautar pelo progresso. É natural, é a lei do progresso. Nós vamos progredindo, querendo ou não, certo? Querendo ou não, o progresso intelectual se faz, o moral também se faz. Só que a gente tem resistência ao progresso moral e não tem resistência ao progresso intelectual. O progresso intelectual ele vai embora, seja ético ou não, ele continua. Agora, nós temos resistência enorme ao progresso moral. Por quê? Porque o progresso moral exige aquilo tudo que o Levinas colocou, exige a responsabilidade, exige olhar aquilo para saber se aquilo é justo ou injusto, bom ou ruim. O homem deve progredir sem cessar, como eu disse, ele não tem como fugir da lei do progresso, né? Mas, voltando aqui, o progresso para quê ou do quê, né? Isso é uma reflexão do Adorno, num texto aí, que daqui a pouco ele aparece. Progresso do quê? Que progresso é esse? Né? Como é que deve ser avaliado esse progresso? Ele é técnico? Ele é quantitativo? Apenas produção?
ou ele é humano e qualitativo? Liberdade e menos sofrimento. Essa liberdade é o livre-arbítrio, mas com respeito, com responsabilidade. Portanto, se eu tenho o livre-arbítrio com responsabilidade, eu tenho menos sofrimento. O sofrimento diminui. A distinção crucial é ver se o progresso material realmente liberta o indivíduo, né? O progresso material ou o progresso intelectual, dependendo de como se leva esse progresso intelectual, ele liberta o indivíduo? E seria mais o progresso material, né? Liberta o indivíduo? Para quê? Né? O progresso para quê? Qual é a finalidade do progresso? O progresso deve ser para a redução das desigualdades, né? A diminuição da desgraça e a possibilidade concreta de uma sociedade justa, em vez de servir apenas para a manutenção do status quo e a dominação. Para que é? Qual é a finalidade do progresso? Qual é a finalidade do progresso? Progresso em relação a quê? Né? Como é que a gente mede o progresso? Deve-se medir o progresso em relação a ideias ético-humanas ou não? E não apenas a relação ao passado ou à velocidade da inovação tecnológica. A gente mede o progresso pela condição moral da humanidade ou pela condição intelectual e material da humanidade? Como é que é? Qual é o progresso que a gente, como é que esse progresso deveria ser medido? Portanto, a questão é sempre a mesma, né? O que é mais importante? Ter um progresso intelectual equilibrado com o moral ou ter um lá em cima e outro mais aqui embaixo? Portanto, há progresso intelectual e o moral e eles não caminham juntos. Está lá, Kardec está dizendo que eles não caminham juntos. O intelectual influencia no moral pelas escolhas que o homem faz e suas consequências. A gente sabe, nós pregamos isso o tempo todo aqui no NEF, que nós precisamos do conhecimento para fazer melhores escolhas, certo? Portanto, o conhecimento ajuda a gente a fazer melhores escolhas, desde que eu perceba que esse conhecimento deve ser usado para as melhores escolhas. Não tem como frear o progresso, é lei divina. Portanto, o progresso não vai parar. Não tem como parar o progresso. Ele sempre vai ir para frente e sempre vai mais devagar ou mais depressa, mas ele vai indo sempre para frente, né? Algo, nesse caso, algo acontece para que o homem desperte para as leis, retorne o seu caminho para a perfectibilidade, né? Quando a gente pensa que o progresso parou, a gente tem que fazer a reflexão também. Será que ele parou ou será que é um momento para eu fazer uma reflexão sobre isso? E colocar a minha rota de novo para o centro, né? E aí, a ideia do Papa nosso, hoje em dia, né, que está aqui, o Leão XIV, ele vai fazer a mesma referência que fez o Levinas. Aliás, ele é bem adepto a Santo Agostinho e também ao Levinas, né? Parece que é a preferência dele. E ele vai dizer: o rosto e a voz são traços únicos e distintos de cada pessoa. É o que identifica a pessoa. Não é um som qualquer, a voz, mas é a voz inconfundível de alguém. Portanto, nós temos que ter esse respeito pela voz do outro, né? Os gregos vão chamar o rosto de prósopon, né? E que precisa ser respeitado. Pode haver progresso sem considerar a idade do outro? Pode haver progresso na humanidade sem que eu respeite o outro? É outra pergunta para a gente pensar. E se for uma máscara, né? E se o outro está agindo de uma forma e pensando de outra? Outra pergunta, outra resposta. Na 180 da A, B e C, né? E aí é a questão de a gente perceber se realmente é o materialismo ou o espiritualismo, como é que ficam as coisas. A moral é uma consequência do intelectual, é uma consequência do conhecimento.
né? Sócrates já falava, o homem erra por ignorância, né? O alvo é o progresso completo e equilibrado, é os dois andando juntos, que é o que nós precisamos fazer, hoje em dia mais do que nunca. O senso moral conquistado previne que o mal aconteça. Se a gente tem uma moral mais elevada, a gente previne que o mal aconteça, pelas minhas próprias escolhas. Como? Pela compreensão do bem e do mal. O livre-arbítrio com consciência. Saber como é que eu vou agir, né? Portanto, e aí eu trouxe no Céu e Inferno e no Livro dos Espíritos alguns componentes do progresso espírita, né? Como é que a gente progride espiritualmente? No Céu e Inferno está lá escrito trabalho com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade. Portanto, se eu trabalhar, e esse trabalhar é o esforço próprio interior, né? Aquilo que eu faço segundo a minha vontade, se eu puser mais esforço ou menos esforço, eu vou ter um resultado melhor ou um resultado ruim. Portanto, o que importa aí é o trabalho. E o trabalho, nós sabemos que é uma lei. Existe a lei do trabalho. Quando Kardec coloca a lei do trabalho, é principalmente nesse sentido. É um trabalho interno moral, não só o trabalho manual. Como compreender o progresso espírita? De simples ignorantes, nós vamos passar a conhecedores, certo? Conhecedores das coisas, conhecedores das oportunidades, conhecedores das nossas provas e expiações. E para isso nós temos que ter resignação para determinadas coisas e força para outras coisas. Portanto, essa é a compreensão que a gente tem sobre o progresso espírita. A interconexão moral e intelectual. Moral é a consequência do intelectual, já foi dito lá em cima, né? Nós precisamos procurar o equilíbrio. Mas para isso, nós temos sempre o obstáculo. E o obstáculo nada mais é do que o orgulho, o egoísmo e o materialismo. Kardec coloca isso muito bem. O maior obstáculo que nós temos são esses três. E a liberdade é uma força viva. Eu sou livre para escolher. E essa liberdade, esse livre-arbítrio é uma força que está dentro de nós. Passando também novamente que por outro conceito de progresso, identificar o progresso com a modernidade o equipara ao capitalismo e ao crescimento desenfreado, imposto às custas do meio ambiente. Portanto, o progresso, como é que ele é feito? É só intelectualmente? É só materialmente? Ou importa o outro também? De que progresso a gente está falando? Material ou espiritual ou intelectual? E aí, o Max Weber também vai colocar na mesma linha do Adorno, ele vai dizer a mera diferenciação progressiva, né? Novos elementos, novos, novos temas nas escolas literárias, novos estilos nas artes plásticas, novas seitas religiosas, novos partidos, novas facções, novas áreas do saber. Será que isso aí é progresso? A simplicidade do passado para a complexidade do presente? Será que é progresso? A suposta simplicidade seria um produto da ignorância sobre as condições sociais? A vida simples, a vida mais pensada, mais organizada, sem muitas firulas, etc. Será que isso é bom ou é ruim? Né? O progredir técnico-racional dos meios, pela maneira como foi definido, esse sentido de progresso diz respeito apenas aos meios e às possibilidades, não ao progresso segundo um juízo de valor, certo? Portanto, devemos ter juízo de valor para considerar as coisas, a elevação do valor, evidenciado no primado do sujeito kantiano, é o que Kant faz, né? Ele coloca o valor lá, aquilo que deve ser feito, disposto segundo categorias de julgar, aquilo que deve ser feito aqui, julgar o que deve ser feito, julgar o que quer, ver se é justo ou injusto e fazer uma reflexão sobre aquilo.
Agostinho vai trazer o livre-arbítrio. Será que a gente é livre para escolher? Da maneira como a sociedade entende a liberdade? Será que nós somos livres para escolher nesse sentido que a sociedade coloca a liberdade, que eu posso fazer tudo que eu bem entendo? Né? E o Agostinho, no seu livro sobre o livre-arbítrio, né, o seu livro sobre o livre-arbítrio, ele vai dizer: o pecado provém do livre-arbítrio. Essa é a ideia do Agostinho. Agostinho vai trazer a ideia do pecado original, todo mundo sabe disso. Né? Então, se nós somos por uma filosofia socrática, né, o homem erra por ignorância, e a ignorância é consequência de má escolha. Deus, de Deus vem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é atributo do Espírito. Nós temos o atributo do livre-arbítrio, podemos escolher, ninguém interfere nas nossas escolhas, nem os nossos mentores, muito menos Deus. Somos livres para escolher. Agora, depende de entender essa escolha, né? E no livre-arbítrio, no livro 3, o livre-arbítrio vem de Deus como um bem ao ser humano. Livre-arbítrio é um bem ao ser humano, segundo Agostinho. Se ele é um atributo, ele só pode ser um bem, ele não tem como ser um mal, tá? Porque atributos são coisas boas, certo? Nós herdamos os atributos divinos, portanto, os atributos são bons. E aí vem uma série de perguntas a respeito do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio depende da vontade? Pela vontade erramos? Sem a vontade não se pode viver retamente? Por que recebemos o livre-arbítrio como atributo dado por Deus? É justo punir todos pela falta de alguns? O valor influencia a vontade, influencia o livre-arbítrio? São perguntas que a gente faz a respeito do direito de escolha, que é um direito nosso, que é um atributo, né? A gente erra pela vontade? Erra, claro, erra pela vontade. Mas sem a vontade a gente consegue viver retamente? Não, porque eu preciso da vontade para agir. Não adianta só eu querer, eu tenho que ter vontade de fazer. Portanto, o livre-arbítrio é um atributo. É bom? É. Mas nós temos que ter o conhecimento para poder fazer boas escolhas. E se fazemos boas escolhas, nós vamos progredindo na moral. Um pouquinho de inteligência artificial, né, que está aí. A inteligência artificial existe há algum bom tempo, não é agora. Agora ela tá na moda, né, mas ela já vai existindo desde um bom tempo. Quando a gente teve lá o filme do Homem Bicentenário, era uma inteligência artificial, né, um tanto quanto fantasiosa, mas não deixa de ser um princípio da inteligência artificial. No Star Wars, a mesma coisa. Tem um monte de inteligência artificial lá. No filme do Will Smith, também tem. Eu, robô, o I, Robot. Tem inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial ela vem vindo um bom tempo atrás. Eu me lembro que há uns, talvez 15 anos atrás, eu estava lá na casa do meu filho em Londres e eu vi a primeira apresentação do chat GPT. E eu fiquei encantada com aquilo, né? Porque eles estavam conversando com uma máquina. Se era montagem ou não era, não sei, mas estava lá muito bem feito, muito bem explicado na BBC. Já faz um tempo grande. Agora ele está aí, com toda a força, não só ele, como outros também. Mas, embora isso, a IA vem despertando curiosidade nas pessoas na forma de admiração e medo, né? Ela é útil, extremamente útil, mas até que ponto? E aí, a gente vê a inteligência artificial nos veículos autônomos, que não precisam de motorista, né? Na detecção de doenças, que já a inteligência artificial já consegue fazer alguma detecção de doença, né? Diagnóstico, que não seja muito complicado, mas já está aí, está no caminho. A criação de arte, né? Na arte, também na poesia, na música, nas imagens, nos textos que a gente pede para ela escrever ou resumir. Nós temos aí o tempo todo junto de nós. A tradução de idiomas, né? Aparece já traduzido direto no computador. Você pega um texto em inglês, em seguida ele já apresenta em português.
na hora, né? Ou no idioma que se quiser. Geração de texto, a gente sabe que isso acontece. Movimentos anatômicos de robôs, a gente sabe também que existem robôs já bem desenvolvidos na China, no Japão, que têm características humanas, né? Movimento, anda para cima e para baixo. E sistemas que geram em si mesmos, alguns modelos da IA já são capazes de, em algum nível, codificar a si mesmos, né? Lembrando para vocês que eu de ciência entendo muito pouco ou quase nada. E como se faz a inteligência artificial, menos ainda. No entanto, numa pequena leitura que eu fiz, né? No que eles inspiram? No que os cientistas se inspiram para fazer a inteligência artificial? É nas práticas bem presentes dentro das diversas áreas da engenharia, é se inspirar na natureza para desenvolver algo prático para o ser humano. O ser humano vai estar sempre se inspirando na natureza para poder fazer alguma coisa na matéria, na tecnologia. E a ciência da computação também segue a mesma lógica. As chamadas redes neurais artificiais, tecnologia existente na maioria das aplicações da inteligência artificial, são inspiradas no funcionamento dos neurônios humanos, certo? Como funciona lá os neurônios humanos, adaptado de como funciona uma inteligência artificial. Não pergunte para mim mais sobre isso, porque eu também não sei, só trouxe um exemplo. O que me interessa aqui é o slide seguinte, que é o que está preocupando muita gente. Qual o cuidado que se deve ter com o uso da inteligência artificial nas escolas e nas universidades, né? Como é que a gente vai resolver essa situação? Porque tanto nas universidades como nas escolas antes da universidade, todo mundo está usando inteligência artificial. Qual é o cuidado que tanto os pais quanto os professores, diretores, sei lá, das escolas vão ter que ter para poder resolver essa situação? É possível, e isso vai ter um debate na Rádio Cultura, na televisão Cultura, TV Cultura, sobre homeschooling, ou educação domiciliar. Com a inteligência artificial, agora vai ser possível ter educação domiciliar? Vai ser legalizado isso? Já é, né? Vai ser possível, por exemplo, as crianças não precisar mais ir à escola? É um debate que está acontecendo aqui e fora daqui. Por exemplo, ao julgar um plágio, que também é outro problema com a inteligência artificial, como é que se deve proceder? Como é que vai se proceder para julgar um plágio com as pessoas, crianças ou adultos que têm problemas de TDAH ou autismo ou qualquer outro problema como é que fala, de habilidade intelectual? Vai poder ser julgado da mesma forma que julga uma pessoa que não tem essa situação? Ou vai ter que fazer alguma consideração aí? Não sei se vocês viram, porque saiu aqui na notícia no Brasil, né? E saiu da Inglaterra porque aconteceu lá. Um professor jovem, uma pessoa de 41 anos, foi contratado para ser professor de sociologia na Universidade de Cambridge, com todos os louvores e glórias. E o pessoal lá de Cambridge não aceitou quase isso, porque eles foram verificar lá, por um motivo ou outro, não gostaram, porque também não sei, não explica direito lá, mas foram fuçar na vida desse rapaz, 41 anos, para você ser professor da Universidade de Cambridge, não é fácil. O pessoal lá é para cima de 50, tá? São professores mais antigos, mais velhos. Mas ficaram lá pensando e foram ver na vida acadêmica desse moço. E alguém lá dentro, um professor da própria universidade e alunos da própria universidade foram lá procurar isso e acharam que ele, no seu doutorado, tinha plagiado alguém. E esse rapaz, que foi dar aula lá na Cambridge, é autista de alto funcionamento, portanto, muito inteligente.
Só que, quando você está falando com o autista pensa completamente diferente do que nós, do jeito que nós pensamos. O mundo dele é outro. E eles não entenderam isso, não levaram isso em consideração. E começaram a tratá-lo mal, com uma espécie de bullying, professor fazendo bullying, alunos fazendo bullying, e não levaram em consideração o autismo dele, e, consequência, 3 semanas atrás ele suicidou-se. Né? Por quê? Porque na hora de julgaram alguma coisa, eles não levaram em consideração a situação que ele estava. Portanto, a lei de lá já está modificando também para poder levar. Então, com a inteligência artificial, esse rapaz se utilizou da inteligência artificial não porque ele pensava em fazer plágio, mas porque ele necessita da inteligência artificial para poder ter uma estrutura, né? Aquela introdução, desenvolvimento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para poder fazer o trabalho dele. Ele não tinha como, não sabia direito como fazer a estrutura. Então, ele seguiu uma estrutura que a inteligência artificial deu para ele. Isso não é plágio, mas eles não levaram isso em consideração. E aí, depois, isso foi há 2 anos atrás, essa história do plágio. E veio se arrastando por 2 anos, e a semana passada, acho que ele não aguentou, ou 2, 3 semanas atrás, e foi embora. Portanto, a preocupação deles é essa: como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial dentro? Isso é progresso moral ou isso é progresso intelectual? A influência da própria religião no progresso moral, né? Qualquer religião. A fé cega cria lacunas na mente do homem. Por quê? Porque a fé cega nega algo que é nato, que é atributo do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Se eu tenho a fé cega, eu não posso discutir, eu tenho que acreditar e acabou. Portanto, a fé cega é prejudicial. A fé raciocinada, um dos fundamentos principais da doutrina. A fé deve ser embasada na razão. Fé raciocinada é embasada na razão. E lá no Evangelho, nós temos essa frase, no capítulo 19: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Conhecimento perfeito daquilo que se deve crer. Não é aceitar qualquer coisa, eu tenho que saber por que que eu creio. Portanto, isso é a parte da moral, do conhecimento que leva à moral. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. O fanatismo, o fundamentalismo, também é outro problema que nós temos. Os deuses, eu não estou falando de Deus, estou falando de deuses, portanto, é outra coisa, politeísmo, influenciam nas ações humanas. Os livros sagrados, seja eles qual forem, influenciam nas ações humanas, porque a gente confia neles plenamente. Por isso, Kardec fala: leia, analise, pesquise e retenha o que é bom. Tradição de ritos e celebrações que só complicam mais do que ajudam. E a hierarquia clerical também complica mais do que ajuda. E ainda, na 785, o maior obstáculo para o progresso é o orgulho e o egoísmo. Que progresso? Moral. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre, vai embora. Não tem, não tem problema com ele. Se o progresso, sendo o progresso uma condição da natureza humana, portanto, ele se faz sempre, ninguém pode se opor a ele mesmo, não tem como. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não pode parar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com o progresso, elas são derrubadas, elas caem, até que o homem se harmonize com as leis divinas, que desejam o bem de todos. Portanto, nós temos que sempre caminhar para frente.
O egoísmo se origina do orgulho, né? É filho do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, né? Tanto o elogio em demasia, quanto a própria pessoa se achando mais importante que o outro, o dono da verdade, vai se considerar acima do outro, e isso é orgulho. E tem muita gente que não percebe isso, né? Portanto, nós temos aí, como Kardec sempre fala, o orgulho como o pai de todos os vícios, né? E aqui eu trouxe um pedacinho dessa crônica que saiu na Folha de São Paulo, um tempo atrás já. Ele vai dizer: suponhamos que pudéssemos ouvir o próprio orgulho falando de si mesmo, orgulho se expressando. E talvez ele nos contasse o que é e como agem nos seguintes termos. Como é que o orgulho é, como que ele é em si mesmo e como é que ele age, né? E aí o orgulho começa falando: eu sou o orgulho. Pouco se admite a minha influência, porque aquele a quem eu envolvo não confessa nem a si mesmo que sou eu quem dirige a sua vida. Portanto, ele não percebe. Acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo. O orgulho sempre existiu, né? E sou responsável por pequenas desavenças, mas também por grandes guerras, né? O que comanda as desavenças do homem é o orgulho e o egoísmo, que por consequência tem o materialismo, né? Então os três estão ligados muito. Sou eu que sopro ao ouvido do homem que ele vale mais do que os outros. E ele acredita, mesmo que sua consciência grite que não pode ser assim. Quando o homem não consegue tirar partido das vantagens de outrem, eu lhe inspiro a inveja. Quando alguém ao qual o orgulho está sendo dominado por orgulho não consegue aquilo que ele se propõe, o orgulho vai inspirar nele a inveja. E aqui a gente pode considerar orgulho como um, uma inspiração inferior. Quando algo ou alguém resiste àquele que me alimenta, eu reajo, despertando em meu escravo a cólera. Ele obedece prontamente, agindo como se fosse um louco. Portanto, o orgulho toma conta de nós. Todos nós somos orgulhosos. Se a gente não fosse orgulhoso, não estava nesse mundo aqui, estava em outro. Muito melhor que esse, né? Mas ainda nós estamos aqui. Portanto, todos nós temos ainda um pouco de orgulho, ou muito orgulho dentro de nós, egoísmo, inveja, vaidade, um monte de coisa. E que nós precisamos sempre procurar pensar sobre isso, através da reflexão ética e do comportamento moral, para que a gente, dentro de nós mesmos, consigamos tanto o progresso intelectual como o progresso moral caminhando juntos, né? Para que a gente possa entender melhor cada vez mais a nós mesmos e ao próximo. E por hoje chega. Tem um monte de pergunta, né, para responder. Tem. Miriam, Oi. oi, Oi, Rogério, tudo bom? eu bem, e você? Eu estou bem também. Ótimo. Uma das boas perguntas para a gente, né, se inquietar a partir da sua reflexão é quem dirige a sua vida, né? Quem dirige a minha vida, Sim, né? sim, Muito bem ilustrada aí no texto do orgulho, né, se identificando, mas é uma pergunta profunda e agora eu tenho me dedicado um pouco mais a ler, né, sobre filosofia, e é uma pergunta que permeia muitos dos filósofos, né?
Muitas das Tem, escolas filosóficas de modo geral, né? principalmente os filósofos da moral, né? Sim, sem dúvida alguma. Muito bom. Obrigado. Eu agradeço. Eu tenho uma observação, gostado muito de Spinoza e acho que vou me aprofundar em Spinoza, né? Ele tem muita coisa a ver com a doutrina espírita, né? Ao meu Sim, ver. é um grande filósofo. Eu gosto dele Sim, também. sim. Spinoza é bonzinho. Não, eu Igualzinho. diria que ele é um bom filósofo. Ele Ele é é um um bom bom Sim, filósofo. filósofo. Ele é um bom filósofo. É um bom É. filósofo. Ele pauta muito bem pela ética. é. A Agora, ética Muito spinoziana. rigoroso, né? Ele é rigoroso na ética. agora, quando você falou da IA, da inteligência artificial, eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu acho que é uma ferramenta que no começo vai dar um monte de embaralhada. Eu olho assim, é que nem a Barça, entendeu? Quando a gente tinha 12 anos. Ia lá e, ó, e o pai da gente comprava todo ano o livro do ano, entendeu? A gente se atualizando. É ótimo, se você usar para o bem, ele vai ser muito bom, entendeu? Se você usar para o mal, ele vai ser muito bom também para o mal, entendeu? Então, não tenho medo disso. Eu acho que isso só vem a somar. Já isso, como você mostrou lá os exemplos, veio antes até. Você tem Fritz Langer, em 1908, Sim. com Metrópolis. Você tem que é maravilhoso, que eu assisti umas 9 vezes, o, que fazia os mutantes, né? E assim vai ter. Sinto muito, mas já está aí, você entendeu? Agora, como usar, né? E aí, Então, o ponto que eu coloquei, que é uma coisa recente, está aí, é questão de 2 anos, é, e o resultado final foi questão de 2, 3 semanas atrás, é, é que, por exemplo, a pessoa tem essa dificuldade, eu estou falando da parte da educação, né? Ele vai lá e se hum, coloca como autista. Ele se coloca, tem o diagnóstico de autista de alto funcionamento, portanto, ele é sim, inteligente. sim, Mas não é por ele ser inteligente que ele não tenha dificuldade. Pelo contrário, ele tem até mais dificuldade do que uma pessoa que não tem autismo, vamos supor. Porque ele necessita se encaixar no mundo no qual mentalmente ele não pertence. Ele não se encaixa, ele tem que fazer um esforço enorme para se encaixar lá. Certo? Então, se ele se declarou autista, o pessoal que estaria julgando plágio não deveria ter levado isso em consideração? Mas você passa a mesma coisa com a Barça. Se eu Não, posso não, ter não, a coisa não tem, plágio não, não, e não, tudo copiar a bem, Barça, eu posso tudo bem, copiar mas os nós estamos falando da textos Barça lá atrás. lá atrás. Nem todo mundo tinha Barça na mão. Hoje todo mundo tem a inteligência. Uma grande parte do mundo tem inteligência Tem artificial na inteligência mão. A artificial. Barça não, alguns tinham a Barça, tá? Porque não era muito fácil você comprar a Barça Não, por mas aí. tinha na biblioteca, né? Isso que Não, é diferente, Davi. Davi, é eu diferente. entendo, eu entendo essa É palavra. diferente. Antigamente não se tinha nenhum diagnóstico de autismo. O pessoal nem sabia o que era. É verdade. Isso é questão de 15 anos atrás que começou Isso é verdade. isso aparecer com mais. Antes era qualquer outra coisa, menos o que tem hoje de vários diagnósticos de várias diferenças e várias dificuldades ou deficiências intelectuais. Portanto, isso aí não é só em autismo. Quando você vai fazer alguma coisa, se a pessoa se declara com autismo ou com outra deficiência, quem está ali julgando ou trabalhando aquele negócio tem que levar isso em consideração. Não só nisso, mas em qualquer situação. Isso é o que todo mundo chamaria do quê? De inclusão, que não tem muita, certo? Quando o pessoal fala de inclusão, está no papel, que é muito difícil, certo?
Então, isso seria uma inclusão. Mas eu estou citando esse caso particular desse rapaz aí, Ah, sim. tá? É o primeiro caso que surge, a bem da verdade, por causa da inteligência artificial. Mas aí, dentro lá da própria Inglaterra, a coisa já começou a mudar. O pessoal já começou a falar: peraí, exatamente, não tem que prestar atenção nisso. Esperou acontecer o caso para depois eles começarem a fazer uma reflexão sobre isso, que não pode ser julgado todo mundo da mesma forma. Entendeu? É plágio, é É, plágio. é, Então, esse talvez seja um dos receios da inteligência artificial. E outro também, que a inteligência artificial, se for usada dessa forma, sem discrepância, sem nada, vai embrutecer a pessoa, ela vai perder toda, vai ser que nem a fé cega, ela vai deixar de pensar, entendeu? é, Eu não sou é. contra, eu não sou contra a inteligência Não, eu artificial, entendi que você não é absolutamente não, contra. entendeu? Entendi. Só que eu Não tenho todas acredito que as a gente tem que respostas. tomar bastante cuidado com isso. Sabe que eu assisti um filme Uma ontem? coisa, Davi, o pessoal não quer mais estudar, pegar um livro, É, você tem razão, você tem né? É uma razão. coisa séria isso. É, A o pessoa cara não. não, a Barça ou outra, Foi a maneira de falar, faz né? Mas, nada. Não, eu acho que, e eu também é, não sou contra, mas o pessoal está, não é nem embrutecendo, a Miriam, o pessoal está emburrecendo mesmo. O pessoal se acha, né? Mas é assim, ele tem sido usado, eu até quero mudar de assunto também, mas ele tem sido usado para a ciência, para a medicina, para tal. Mas sim, ele tem a referência, o cara dá a referência. Não faz mal que ele usou, entendeu? Desde que ele dê cada um tem a sua referência, né? Miriam, eu estava aqui Oi. pensando, né, com relação à evolução, conhecimento, o objetivo da evolução, né? E aí eu lembrei, né, lá do mito da caverna, né? Onde você sai, vai buscar, um consegue trazer, né, a informação e ele é brutalmente agredido. Mas, e aí você para pensar em todos aqueles que desenvolveram um senso moral, todos eles foram, de uma certa maneira, em sua época, né, muito mal interpretados, ó, alguns até, né, crucificados. E aí eu fico pensando, e aí vem minha reflexão, né, qual é o nosso objetivo? Não se é evolução individual ou é evolução coletiva, né? Porque aí, é a minha interpretação, né? Se nós saímos do princípio inteligente, saímos do coletivo, viramos individuação e para onde nós vamos, o que vamos fazer, o que vai acontecer, já é uma outra história, né? Que eu não consigo raciocinar, mas eu deduzo que a gente deva voltar ao coletivo de uma forma individualizada, individuada, né? Não individualizada, individuada. Então, acho que é pensar na nossa na evolução, mas pensar coletivamente, né? Buscar essa ideia de coletivo. Você colocou, acho que Kardec coloca muito bem isso também em vários pontos, ele coloca muito isso. Então a gente está a responsabilidade que nós que saímos da caverna, ou se saímos, né? Se aí já saímos, é meio, para mim ainda está muito longe essa luminosidade, ou essa consciência, de retornar e ajudar aqueles que precisam. De uma certa forma, fazemos cada um à sua maneira. Mas eu acho que é isso, é pensar coletivamente, né? Como é que eu ser coletivo, né? Porque ninguém evolui sozinho, assim, ninguém. Se eu não me engano, tem uma mensagem de Bezerra, né? Que ele fala que Sim, enquanto um dos meus irmãos estiverem em situações Jesus difíceis, fala eu isso, né? gostaria também, Jesus fala também. isso.
Jesus fala isso. Era isso, não era só essa reflexão Ah, para a gente pensar. E nós estamos agora entrando numa fase, aqui principalmente no Brasil, de tomada de decisões, né? Qual o caminho que a gente quer seguir e qual é o caminho que a gente quer para a sociedade, né? a Se gente Levinas não. também fala isso, né? Sim, Bertinaz, Levinas sim. também fala. Que a A gente Miriam não. trouxe ele hoje. então, eu acho que é uma Ah, reflexão séria isso. para ela ser, para ela ser coletiva, é isso que você colocou, né? Sim, Você tem que fazer primeiro ela individual. tenho dúvida, Então, com o não tenho individual, dúvida. você vai atingindo o coletivo, certo? Como eu falei lá, somos Não todos. necessariamente, né, Miriam? Porque se você parar para pensar que conhecimento ele pode ser usado de todas as maneiras, principalmente com orgulho, como você bem colocou, nós que já temos um pouquinho dessa ideia da moral e da ética, temos que ter também essa consciência de passar essa moral e essa Pois ética é, de uma maneira mais clara. pois é. Mas aí nós, eu, você, somos indivíduos, certo? São Sim. pessoas. Cada um de nós vai passar para que o outro se convença ou seja convicto daquilo, porque você não consegue passar as coisas se você não for convicto, certo? Você vai passar muito mal passado. Para você fazer uma coisa bem feita, você tem que estar convicto daquilo. Você tem que entender aquilo, você tem que aceitar aquilo, você tem que realmente acreditar naquilo, né? Ter uma inteligência perfeita daquilo que se quer crer, Eu acho certo? que também tem que ter muita coragem para voltar para Também, dentro da é, caverna, sim, eu né? E concordo. Você se tem que ter expor a coragem. essa situação. Você tem que ter coragem, tem que ter fibra aí, né? Mas é você passando para frente. Portanto, é um indivíduo colocando a sua experiência, a sua convicção para um outro indivíduo que vai colocar para um outro indivíduo que vai colocar para um outro indivíduo e aí nós temos o coletivo, certo? As pessoas têm que estar convictas daquilo. Não, não, eu não discordo, mas eu ainda volto a dizer, eu acho que foi o rapaz, o E, Alexandre, por, fez esse comentário, que é a coragem de você. e coragem. E Pois é um porque indivíduo. se Então, um você não indivíduo fizer, né, é um indivíduo não vai rodar. convicto, é um indivíduo convicto daquilo que ele crê, que tem coragem o suficiente para expor, certo? Para expor. Ué. Ou então, se ele, a coragem dele, como você mesmo disse, ele pode ser tão orgulhoso que ele vai lá e coloca. Agora, será que ele está colocado de maneira correta? Ah, essa é a pergunta, Ah, por isso né? que eu tenho que falar, você tem que Essa. ter. Será que ele está colocando de maneira correta? Será Por- que o grande problema, eu sempre disse isso lá na casa e nos cursos, era que a maior dificuldade que eu sempre vi em mim e principalmente nos outros que estavam chegando era a interpretação de texto, né? A Sim, dificuldade que as pessoas têm em interpretar textos, todos nós porque temos. normalmente, como o orgulho disse aí, né, se interpreta com a sua vontade daquilo que é Sim, sua verdade, né? sim. Precisa prestar atenção nisso também, porque foi o que foi falado aí. Eu não estou sendo, não estou colocando muito de mim na interpretação. É o que aconteceu com a Bíblia, né? Por isso que nós temos confusões ainda enormes. Porque a Bíblia não foi escrita por muitas pessoas, não foi escrita por uma única pessoa ou meia dúzia de pessoas, não, foram E ela não foi muitas pessoas. traduzida por uma dúzia de pessoas, né? Então, ela foi Foi traduzida por por muitas muitas, pessoas, foi sim, copiada por sim, muitas por pessoas. muitas pessoas, sim. Portanto, tem influência de muitas subjetividades aí dentro. Sim. Eu acho E que, se você tiver, né, como, como, como falou sabe, lá o como Aristóteles, amar o você tem, próximo, é como falou se Aristóteles. você tem o hábito, você tem o hábito. Se você tiver o hábito, você não pensa mais para fazer. Se você tiver a É, disciplina, você não pensa mais para fazer. é, Entendeu? E aí você já tem aquilo dentro de você e naturalmente você acha. O que que é um espírito superior?
É isso. Ele não precisa pensar para agir. Ele age naturalmente no bem. Ele não vai pensar Mas isso como aqui é é que ele certo ou errado. chega nisso? A Do pergunta mesmo é como jeito é que que Ué, ele nós chega? estamos caminhando. com as Discutindo, escadinhas. discutindo. Do Se você mesmo não jeito que nós estamos discutir, fica caminhando. difícil. Não, do mesmo jeito que nós estamos caminhando. O conhecimento, prestando atenção. Será que isso aqui eu tenho que Eu acho equilibrar os meus que, lados? Eu tenho que ser tanto a parte intelectual quanto da parte moral. Tem eu que acho ter que um mais uma equilíbrio aí. encarnação eu vou estar perfeito. Entendeu? Eu estava Mais uma lendo o encarnação. Evangelho ontem e uma das reflexões foi essa, né? Como é que eu interpreto isso? Como é que eu compreendo isso? De que maneira eu tenho. Aí você colocou lá a fé cega, né? A Sim. fé não raciocinada, né? Crer, eu creio. O que é crer, né? É acreditar em algo que você não sabe. Então, se você souber que você não sabe, acho que já é meio caminho. Quando você tem certeza, isso é uma dificuldade que eu tenho visto no curso, é que os que estão chegando agora, eles têm muito conhecimento, muita informação, perdão, eles têm muita informação. E aí eles acreditam nessa informação. E a hora que você precisa fazer essa mudança, né, ou apresenta uma ideia diferente, eles têm uma dificuldade em aceitar isso e um incômodo, você percebe o incômodo da pessoa, né, Ué, quando você traz uma informação diferente. é o desequilíbrio entre o intelecto e a moral. O intelecto vem de uma maravilha. Você aceita qualquer coisa, meu filho. A tecnologia, ela não tem problema. Ninguém tem problema de aceitar a tecnologia. Mas coloca um problema moral ali, você vai ver. O pessoal já dá um, dois, três, quatro, cinco peças atrás. Não, aqui não quero saber. Por quê? Porque exige de você. A tecnologia não exige de você. Você tem que aprender a lidar com o computador, tudo bem. Mas não envolve esforço moral de saber se está certo ou está errado. Você vai lá e aprende. A partir do momento que você tem uma reflexão moral, exige muito de você. Ou Muito. Porque aí seja, você vai. Não por uma existe meia verdade, meia-verdade, né? Não, não poucas. existe Não. meia Não existe verdade. meia verdade. Não, então, Por quê? Porque para se você. colocar uma frase. Ó, não sei, viu? Se você começar a ler alguns livros espíritas, é o que tem de meia-verdade, minha querida. Aquela coisa que o cara usa a verdade, transfere, passa por umas Bom, linhas aí eu que eu já vou te dizer. ponho questão se o livro é espírita, né? Já minha questão é essa. Tá? Mas é vendido como tal, né? É Bom, mas comprado aí, como vai, aí tal. é outro problema, é outra situação. Aí eu já não ponho como livro espírita. Certo? E você tem essa situação do intelecto e da moral. A moral. Por isso que quando você muda para a banda de lá, eles não vão perguntar se você foi presidente, ou se você foi rei, ou se você tem dinheiro ou não tem. Não, eles vão falar assim, "Ah, e a moral, como é que anda? Tá legal. Porque não sei. Você colocou a pergunta da IA, as questões da IA, né, e Hum, muito pertinentes. Essa é uma preocupação que permeia todos os meios, né? Meio sim. empresarial, meio acadêmico, especialmente, e veja só, né? Algumas respostas. Há uns 10 anos, a USP, a Unicamp e outras universidades que quisessem comprar, adquiriam softwares, né? Essas duas eu tenho certeza, e reconheciam plágio nos trabalhos. Hum. Então, tranquilo, fazia uma peneira, né? E pronto, né? O óbvio, o indivíduo tinha que refazer, ou reprovar, etc, etc e tal. Já existem ferramentas, na atualidade, concretas, que identificam os. Aí já é diferente, os padrões da IA, Hum. a perfectibilidade da IA, né, a regularidade dos textos, a construção, beira uma perfeição que não existe no ser humano. Né? Então, por diversos, por incrível que pareça, algoritmos de IA, a própria IA se denuncia. Né? Já estão sendo usados, já tem Sim. disponível. Esse é um recurso já disponível. E como é que vai resolver problemas como esse que você abordou, né? Que terminou com, né, lastimável suicídio?
As universidades já tratam, as escolas federais já tratam Vão da- dos- começar agora. das, das questões de neurodivergência de transtornos. O que eu Eles sei de tratam. concreto? O meu filho é diretor da Universidade Federal de Ouro Preto, diretor-geral, e a minha esposa é de um dos campos do Instituto Federal do Espírito Santo, então a gente conversa bastante. As tratativas, né, bem antes de IA, né, dos casos quando se apresentam, das dificuldades, tanto dos portadores dos diversos transtornos quanto das neurodivergências. Bem resumidamente assim, a comissão trata e julga aquele caso, né, num comitê ali específico para a situação, porque são muitas situações, né, Hum. desde violência, etc, etc e tal, incapacidade, e tudo que permeia ali a vida do acadêmico, né? Mas, naturalmente que agora, com esse caso, né, tudo vai ficar muito mais patente e é combustível para o mundo, então, tratar, né, de situações ainda extremas, porque me parece que esse caso que você descreveu, o indivíduo nem fez um mau uso do instrumento, só usou o instrumento que é o que ele é. A IA é apenas ferramenta, como a internet é ferramenta, usamos para o bem ou para o mal, né? A IA é um excelente processador de grandes volumes de documentos, de dados. Na medicina é excelente para analisar grandes volumes de amostra, fazer comparativos de estudo, ajudar na consolidação dos randômicos, etc. e tal. Então, quer dizer, agora a Eliane colocou uma coisa que também é importante e preocupa a sociedade como um todo. No último quinquênio, comparado com o anterior, né, para não chamar de ciclo, ou de geração, porque ainda é cedo para consolidar uma geração, nós diminuímos a capacidade intelectual, né? Os dados oficiais mostram isso. Então, assim, é um desafio e tanto. Mas aí vai dar moral, que você tanto trouxe hoje, de cada indivíduo, né? Cada um que vai correr atrás de escolher se vai se debruçar no livro, se vai pesquisar, né? Se vai ali se inspirar para construir alguma coisa, ou se vai escolher o caminho fácil. O caminho fácil, no final das contas, separa o bom profissional do outro, e esse, por sua vez, dificilmente, num mundo tão competitivo, vai avançar, né? Então, são os desafios que estão aí postos. Pois é, quando a gente fala do medo da IA, é esse medo, não é um medo particular, entendeu? E também não é medo, medo, é um receio, é uma Sim, incerteza que existe. preocupação, né? Com fatos Preocupação, reais, com claro. fatos reais e são incertezas que acontecem, entendeu? Então, seria esse o Eu não sei medo, se são, vocês são estão incertezas, são acompanhando, incertezas. não sei se vocês estão acompanhando, mas a semana retrasada e a passada está se discutindo e um grupo de IA se juntou para burlar IAs que não estavam na rede. Ou seja, elas tomaram decisões sozinhas, invadiram outras ah, IAs ah, para pegar dados sem que essas IAs estivessem na rede. Ou seja, não, o que nós vamos ter que fazer, e aí é o que está se valeu. discutindo, é o seguinte: nós vamos ter que mudar o tipo de inteligência. Aquilo que o Rogério estava falando, o tipo de ensino vai ter que mudar, o tipo de conceito É, de inteligência, exatamente, eu não sei se, ou exatamente de isso. QI, né? Vai ter que mudar a forma como será feita. Porque quando nós voltarmos, e eu tenho certeza disso, quando nós voltarmos, nós vamos estar navegando no espaço, naturalmente, né? Se nós ficarmos aí mais 10, 20 anos aqui, mais uns 40 lá, voltamos aqui uns 60 anos, como é que vai estar esse mundo, né? Com essa velocidade de desenvolvimento. Então a gente vai ter que mudar também a forma de pensar. Sim. No sábado, nós tivemos uma discussão na aula sobre moral e preconceito. E hoje, por coincidência, que não existe, mas eu folheando, fazendo uma pesquisa, descobri essas perguntas que você trouxe. E mandei para os alunos, deem uma olhadinha nisso. Por quê?
Porque enquanto não houver esse progresso que a gente espera, que é o progresso que todos vão ver todos como irmãos, nós ainda teremos os preconceitos. E esses preconceitos, no momento, só poderão ser é, eliminados com a lei material. Não tem outro jeito. Então, a pessoa usa o preconceito, a lei material, a lei de agora, vai, vai fazer com que essa pessoa pague. Até o momento que ela tiver moral para perceber que realmente não é assim que funciona as leis divinas. As leis divinas estão acima das leis, das nossas leis. Mas nós, como nós vamos chegar às leis divinas? Obedecer às leis Desse, divinas. desse jeito que o Kardec fala. Os homens vão melhorando moralmente e vão melhorando as suas leis, não tem outra forma. É o que o Sidney falou, nós vamos ter que cultivar as coisas dentro de nós e depois passar para o coletivo. O Exatamente. E ato. não esquecer que nós não, né? Que Deus cria incessantemente. Se ele cria incessantemente, consequentemente, sempre haverão aqueles que estarão Sim, chegando. fazer a lei, fazer valer a lei, né? A lei é boa, de uma certa forma, a maioria das leis são boas, só que ele não faz valer a lei. Ele tem a lei, só que ele não cumpre a lei. Esse é o problema maior. As nossas leis são boas. Sim, E são agora? boas, mas O... fazer valer a lei é outro problema. Então, Miriam, mas o problema é a gente não precisar das leis materiais, né? Sim, mas Quando vai nós não demorar. vamos precisar das leis Então, materiais? nesse mundo nosso aqui, não sei. Agora, se a gente trabalhar no interno, pode ser que você vá para um mundo melhor. Pensa, só para terminar, porque está na hora. É verdade. Cada Sim. um pensa em si. Você seria capaz de viver na lei natural? Não. Senão não estaria nesse planeta, estaria em outro, tá? Você olha para o outro ali, que está ali na sarjeta, você pensa o quê? Bastou pensar. Você já não está na lei natural, tá? Mundos felizes, né, Miriam? Sim. Portanto, Estaríamos nos mundos felizes. nós ainda estamos nessa situação, tá? Enquanto nós... E aí, nós estamos caminhando para sair dela, mas ninguém sai da noite para o dia. Ô, Nós, Miriam, segundo Aristóteles, nós precisamos criar o hábito. Segundo o Espiritismo, nós temos que ter o quê? A inteligência perfeita daquilo que se deve fazer. E ninguém tem a inteligência perfeita daquilo que se deve fazer. Né? Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. E segundo o Levinas, né, eu olhar para o outro é igual a mim. Quem é que olha para o outro e fala ele é igual a mim? Gente, não é fácil. Fala, Rogério. em termos de evolução, é individual, né? Ainda que nós, É né, tenhamos individual. o compromisso É conosco e individual. com o planeta, né, com o mundo em que estamos, mas assim, É cada um que individual. corra atrás do seu, né? Cada um que aplique a sua vontade, né, ao limite que queira levar, né, o esforço que queira empregar, né? Como você colocou. A escala espírita lá do item 100 a 113 do Livro dos Espíritos, ela é bem fácil da gente ver, né? Como Jesus fez, né? É, Dê o exemplo. isso Se aí. você der o exemplo bom, aquele que olhar para você e falar, opa, isso aí é legal, vou fazer igual. O outro Sim. vai para lá olhar para você e fala, pô, mas que mulher, que pessoa tonta, por que ela está fazendo isso? Tanto a gente faz diferente, todo mundo está pisando em cima de todo mundo, eu também vou pisar, porque eu vou comer mais rápido. Aí depende de cada um. Não adianta. Mas a evolução é individual. Nascemos já individuados, porque já de cara você já pensa, o perispírito já se individuou, tá? De cara, já ali no ato. E daí para frente nós somos sempre individuados até ficar individualizado, Sim. tá? E outra Individualizado coisa é é que no não. homem, Sim. E individuado outra na coisa, natureza. sim. E outra coisa, né?
é que a gente não pode, assim, o que a Teresa colocou é muito lógico, né? Em termos de lei, naturalmente que nós necessitaremos, né? Pelo menos a visão simplista que eu tenho é milênios. Não tem mudancinha mês que vem, o ano que vem, daqui 50 anos, muda de regeneração nesse processo. Nós estamos regredindo em algumas coisas, né? Ainda Não, Coisas agora estão sendo mostradas com mais sim, rapidez e eficiência, tá? é. Mas sempre existiu, nem menos nem mais, sempre existiu. já Só que foi agora vem vindo à pior. tona. Vem Hoje é vindo à tona, melhor. porque precisa vir à tona. Por quê? Porque precisa crescer moralmente. E quando isso vem à tona, isso para a gente fica indignado. E aí, por que que eu fiquei indignado? E aí eu preciso refletir. Ah, porque eu não gostei. Por que que eu não gostei? Porque eu gostaria que fosse de outra forma. Então eu tenho que começar a agir de outra forma e não só ficar indignado. Existe um ditado que fala assim, ó, a cultura almoça estratégia no café da manhã, ou seja, então precisa de muito tempo de exibição, de falar da escola, de nós, né, aqueles que nascem homens, consolidarmos nosso pensamento, porque é um susto quando o indivíduo faz uma relação, nasci no sexo masculino e olha e fala assim, nossa, eu sou machista. Poucas pessoas conseguem considerar, né, e olhar para a mulher e falar, não, não é a mulher que tem que cuidar do filho sozinho, não é isso, não é aquilo, não é a mulher que tem que lavar o pratinho, fazer comida, e etc, etc. Nós estamos num planeta ainda de expiação e provas, portanto,